Olá, muito boa tarde. A manifestação de mototaxistas já regulamentados terminou em confusão na manhã de hoje em Manaus. A categoria voltou a protestar para cobrar da Prefeitura maior fiscalização dos clandestinos e também agilidade no segundo processo licitatório, que vai selecionar mais 1.635 permissionários, mas que foi suspenso após contestação do Ministério Público. O protesto começou pela manhã em frente à Prefeitura da capital, quando centenas de mototaxistas regularizados bloquearam esse trecho da Avenida Brasil, na zona oeste da cidade. A manifestação foi para pedir celeridade na segunda fase do processo licitatório para novos permissionários e cobrar rigor na fiscalização dos clandestinos pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. Verificando algumas irregularidades, solicitou a suspensão imediata do processo. E agora está na dependência da documentação que foi solicitada pelo Ministério Público, que a SMTU ainda não enviou. Sendo que ele deu um prazo, até o final desse prazo, a SMTU não mandar essa documentação, o Ministério Público vai descer o parecer, solicitando até que o processo licitatório seja cancelado. Os mototaxistas ainda não tinham sido recebidos no Poder Executivo Municipal, quando também resolveram intervir na passagem dos motoristas no cruzamento das avenidas Brasil e Compensa. O trânsito ficou ainda mais congestionado e prejudicou os motoristas. Sempre a população que paga o pato. Que a gente tá com criança. No calor, na quintura. Estão passando mal? Ah, minhas meninas estão passando mal. Aqui, Ele não pode empatar totalmente a passagem, estão empatando. Tá certo, eles estão atrás do direito deles, mas não pode prejudicar a gente também. Mesmo com muita reclamação dos condutores, os manifestantes permaneceram bloqueando a passagem dos carros. Uma confusão foi iniciada e um mototaxista acabou sendo detido pela polícia. Outros que teriam sido atingidos por spray de pimenta dos policiais precisaram ser atendidos na central do SAMU, que fica no local. Após o tumulto, o cruzamento foi liberado, mas o policiamento foi reforçado para desobstruir o trecho fechado pelas motocicletas em frente ao prédio da Prefeitura. Na Zona Oeste, o protesto dos mototaxistas só foi encerrado no começo da tarde. Por meio de nota, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos informou que as fiscalizações para combater o transporte clandestino são realizadas diariamente em todas as zonas da cidade e que de setembro até agora só a SMTU apreendeu 37 motos irregulares. Isso sem contar os veículos apreendidos nas operações realizadas em parceria com a PM e o Detran. Devido a suspeitas de irregularidades, o segundo processo licitatório é alvo de uma investigação do Ministério Público, que nesta quarta-feira se comprometeu em agendar uma reunião com representantes da Prefeitura e também da categoria. A Polícia Civil apresentou nesta manhã 2 homens acusados de cometer homicídios em Manaus. Um dos crimes motivou uma chacina ocorrida no mês de julho, no beco Boa Sorte, no bairro São José, zona leste de Manaus. O chapeiro Fabrício Santos da Silva, de 30 anos, é acusado pela polícia de matar com golpes de faca Antônio Jorge dos Santos Ruiz, de 47 anos. O crime foi no último domingo, dia 18 de outubro, na Feira da Panair, no bairro Educando, zona sul de Manaus. Na delegacia, o acusado confessou o crime e foi indiciado por homicídio qualificado. Apesar do semblante tranquilo, Fabrício já responde a outros 2 crimes de homicídio, um deles praticado no ano de 2003 e o outro em 2005. Policiais militares que conduziram ele até o primeiro DIP, onde ele ainda muito sob efeito de álcool, ora confessava, ora não confessava. Então, depois que passou a lombra dele, ele foi encaminhado aqui para a delegacia de homicídios, onde ele teve condição de narrar com detalhes como o fato ocorreu, e a justiça então decretou a prisão dele, está sendo recolhido à cadeia pública, cidadão que inclusive já responde a 2 outros homicídios. O outro homem acusado de homicídio é Eduardo Feitosa de Souza, de 24 anos. Mais conhecido como Pato Rouco, o suspeito é considerado pela polícia como um criminoso de alta periculosidade e seria um dos comandantes do tráfico de drogas na região do bairro São José, na zona leste de Manaus. De acordo com as investigações
investigações da Delegacia de Homicídios, o suspeito mandou matar um rival do tráfico no dia 3 de julho. A vítima foi um adolescente de 17 anos, conhecido como Chininha. 2 dias após o crime, homens armados invadiram o Beco Boa Sorte, no bairro São José, e além de ferir 9 pessoas, deixaram 2 mortos. Para a polícia, o atentado seria uma vingança contra a morte do adolescente. Tinha uma rixa muito grande por conta de disputa de território, né? E aquelas mortes em série que ocorreram no dia, acho que 7 de julho, salvo engano, foi justamente por conta dessa disputa de território, ordenada inclusive pelo Pato Rouco, que mandou matar o Chininha de sexta para sábado, e de domingo para segunda aconteceram aquelas mortes em série lá no Beco Boa Sorte. Ainda de acordo com o delegado, 9 pessoas acusadas de participação na chacina já foram identificadas e 2 já foram presos. Pato Rouco também já responde por outros 2 crimes de homicídio. Um homem identificado como Janderson da Silva e Silva, de 24 anos, foi encontrado morto esta manhã por moradores em um córrego no bairro Alvorada, na zona oeste da capital. A vítima pode ter sido morta a pauladas e também tinha marcas de golpes de faca no pescoço. A suspeita é que o homicídio tenha relação com o tráfico de drogas. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Após denúncia anônima, policiais da Rocan prenderam um ex-agente penitenciário suspeito de usar as redes sociais para vender granadas de uso restrito. Com Luiz Eduardo de Souza da Silva, de 21 anos, foram apreendidos R$ 400 em notas falsas, algemas e uma carteira da antiga Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que o suspeito trabalhou como agente disciplinar terceirizado no Instituto Penal Antônio Trindade, o IPAT, em 2011, onde permaneceu por 11 meses na função. O Exército realizou nesta quarta-feira uma operação para combater a venda ilegal de armas e munição em todo o Brasil. No Amazonas, além de Manaus, a operação também foi realizada em Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Humaitá e Tefé. A operação, coordenada pela 12ª Região Militar, foi deflagrada simultaneamente em 4 estados da região norte. No Amazonas, os militares do Exército Brasileiro fiscalizaram 6 lojas especializadas em venda de armas, componentes e explosivos. A Operação Alta Pressão teve origem após um levantamento feito pelo próprio Exército, que identificou em todo o país a comercialização ilegal de produtos de uso controlado. No Amazonas, além de Manaus, a operação é realizada em Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Humaitá e Tefé. Nós podemos encontrar aí desde armas que estão sendo vendidas aí de forma ilegal, até mesmo a entrada de produtos estrangeiros, né, como paintball, soft e por aí vai, né, de produtos que não deveriam estar sendo comercializados, que de uma forma ou outra podem trazer algum dano para a sociedade. O combate à venda ilegal de armamento foi realizado em todo o país para coibir a ação criminosa e a importação ilegal de produtos controlados. No centro de Manaus, a equipe de fiscalização conferiu documentação, notas fiscais e materiais. E nosso foco principal é estar orientando esse pessoal para manter, né, esse controle de forma que a fiscalização se torne mais fácil. Nesta loja são comercializados diversos tipos de armas e munições, tudo na legalidade. Eles vêm nos fiscalizar, conferem o nosso mapa que nós entregamos todo mês, dia 10, e nesse mapa vai todos os produtos que foram vendidos, entendeu? As armas vão identificadas com registro, nota fiscal, né? As queimadas em vegetação que há mais de 20 dias deixa uma nuvem de fumaça estacionada na região metropolitana de Manaus foi motivo de debate esta manhã na Assembleia Legislativa do Estado. Participaram do debate proposto pela deputada Alessandra Campelo, do PCdoB, representantes da Defesa Civil Estadual e Municipal, Corpo de Bombeiros, além do superintendente substituto do IBAMA no Amazonas e do secretário de Meio Ambiente do Estado, Ademir Stroski, que aproveitou para esclarecer aos deputados todas as medidas que estão sendo tomadas pelo governo para combater e evitar novos focos de incêndio. Desde o início do ano, são mais de 12 mil.
nós de fato tivemos aumento no número de queimadas, né? A gente está avaliando as causas disso. E uma coisa importantíssima a ser dita a todos aqueles que nos assistem, né, a população de modo geral, que nós precisamos rever a prática do preparo do solo com o uso do fogo, como isso no ambiente rural. E no ambiente urbano também, as pessoas têm que abandonar essa maneira de juntar resíduos, folha no fundo do seu quintal e achar que tem que botar fogo. O superintendente substituto do IBAMA diz que o monitoramento das queimadas em torno da BR-319 e dentro de áreas indígenas é de responsabilidade do órgão federal e que de janeiro até outubro deste ano, mais de 64 milhões de reais em multas já foram aplicadas. Inclusive, vale destacar que nós estamos nesse momento com uma equipe de fiscalização na BR-319, onde foi detectado 6 grandes focos de incêndio queimado, onde nós já deslocamos a equipe para fazer a ação imediata de contenção para que evitar que esse desmatamento, essa queimada se alastre. Então o pessoal já está em campo, já detectou os alvos, já está fazendo os procedimentos cabíveis para impedir o avanço dessas queimadas. Ainda de acordo com o secretário do Meio Ambiente do Estado, incendiar a vegetação pode ser considerado crime ambiental e resultar em prisão. Quem faz a queimada, provoca a queimada, ele está sendo sujeito à penalidade administrativa pelo órgão ambiental que expede multa e embarga uma área, mas também o crime ambiental previsto na lei de crimes ambientais. O delegado pode fazer uma autuação e a pessoa ser detida por isso, sumariamente. Inclusive a vara do meio ambiente está pensando em tomar medidas mais drásticas nesse sentido. Há 10 dias, o governo do estado decretou situação de emergência em 12 municípios do estado por conta das queimadas. A medida possibilita a compra de materiais e contratação de pessoal para trabalhar no combate às queimadas. Esse decreto aí vem de encontro às ações governamentais, às ações municipais e principalmente o reconhecimento e a resposta do governo federal para apoiar o estado do Amazonas nesse desastre. Devido à programação de aniversário de Manaus e também à realização das provas do Enem, um esquema de segurança especial será colocado em prática neste fim de semana na capital. Os detalhes da operação foram apresentados esta manhã no Centro Integrado de Comando e Controle. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, mais de 3.000 servidores devem atuar nas ações de segurança integrada que serão a gente teve um pequeno problema aí no áudio da reportagem. A gente então vai exibir uma outra reportagem. Mais de 370 mil pessoas estão com o nome sujo em Manaus. É o que aponta o Serviço de Proteção ao Crédito. Na tentativa de reduzir a inadimplência, a Câmara dos Dirigentes e Lojistas e o SPC lançaram uma campanha de regularização do crédito que oferece grandes descontos nas multas e juros. A ação tem como objetivo movimentar a economia neste final de ano e a campanha segue até o dia 30 de novembro. Dia após dia, a crise financeira comprova que a economia obedece um ciclo. Quer um exemplo? O polo industrial de Manaus, que no início do ano tinha 132 mil empregos, hoje mostra uma realidade bem diferente. Nós ainda permanecemos com cerca de mais ou menos, com todas as demissões que ocorreram, com 100, 105, 106 mil empregos diretos no chão de fábrica. Demissão na indústria é apenas um exemplo de como a economia anda fragilizada e nós não estamos levando em consideração aqui setores como serviço e o próprio comércio. O SPC divulgou que do início do ano até agora, cerca de 370 mil pessoas aqui em Manaus estão na lista de devedores. O comércio não poderia reagir de outra forma a não ser assim, quase que vazio, num período do ano onde normalmente as coisas por aqui começavam a ficar movimentadas. É hora de resgatar o crédito. No
ano passado, esta mesma campanha, que está na sua 9ª edição, conseguiu alcançar 48 mil pessoas na capital. Em 2015, as previsões não são as melhores. Porém, esse ano eu acredito que a dificuldade vai ser maior. Nós temos aí um problema grande em relação a demissões de pessoas, nós temos um problema grande de perda de poder aquisitivo que as pessoas podiam pagar. Porém, nós temos um 13º que deve provavelmente ser pago em novembro. Nesta loja do Centro Histórico de Manaus, o gerente explica que como a inadimplência cresceu, neste momento, o ideal seria deixar juros e multas de lado em algumas ocasiões. A gente já trabalha em torno de 70% a 100%, até 100% de desconto em juros e multas. Nós estamos acreditando aí num acréscimo de 40%, né, de resultado positivo em recuperação de crédito para esse final de ano. Para este economista, o 13º vai ajudar muitos inadimplentes a deixarem um nome limpo na praça. Porém, o nome limpo e o final do ano não tem sido uma combinação muito boa. Você tem que ter seu planejamento financeiro, verificar realmente se as suas contas estão tudo, se você tem esse controle, se você tem que reunir toda a família, colocar sua renda, colocar suas despesas, aí sim você vai ver realmente como é que está a sua situação financeira. E um outro detalhe, não adianta você parcelar uma dívida e criar outras. E detalhe, entendeu? Se de preferência, quebre os cartões de crédito. Sem dúvida, em muitos casos, o planejamento financeiro vai mostrar que este ano o Natal pode realmente ter cara de Natal. Provavelmente vai ser um Natal de amor, de confraternização, de segurar o dinheiro no bolso. O momento realmente, entendeu, é de economizar. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta sexta-feira, os detalhes no mapa. Em Iranduba, a previsão é de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 27 e 35 graus. Em Boca do Acre, o tempo fica encoberto, com possibilidade de chuva fraca. Mínima de 28 e a máxima pode chegar aos 37 graus. Em Manaus, a previsão para sexta-feira é de muitas nuvens e a chance de chuva fraca em algumas áreas isoladas. As temperaturas variam entre 28 e 36 graus. Agora sim, a gente exibe a reportagem sobre a operação de segurança que será implantado no fim de semana aqui em Manaus devido à realização das provas do Enem e também à programação de aniversário de Manaus. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, mais de 3.000 servidores devem atuar nas ações de segurança integrada que serão reforçadas nos dias 23, 24 e 25 de outubro, durante a programação do aniversário de Manaus e a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Vamos trabalhar com o centro ativo a partir da sexta-feira, 15 horas, para atender as duas operações, tanto o aniversário da cidade de Manaus quanto a Operação Enem. Nós estamos interoperando com o Centro Nacional de Comando e Controle, esse é o grande diferencial. E aqui, no estado do Amazonas, nós começamos a integrar as câmeras das escolas com as câmeras de segurança, né? Exemplo do que temos feito com empresas privadas, e vamos avançar nesse sentido de integrar o Estado. Na programação dos 346 anos da cidade, a segurança será intensificada nesta sexta-feira na Avenida Itaúba, na Zona Leste, e no sábado, durante o Boi Manaus 2015, que pela primeira vez é realizado na Ponta Negra, na Zona Oeste. Na Avenida Itaúba começa às 18 e termina às 4 da manhã, e na Ponta Negra começa às 19 e termina às 4. São os principais artistas do boi, os mais conhecidos pela população, todos vão estar juntos nessa grande festa. Os policiais vão atuar em pontos estratégicos na operação. A Polícia Militar vai estar atuando com perímetro de segurança. A preocupação nossa é atender às demandas da sociedade, né, da população que está saindo de sua residência, ocupando os terminais de ônibus, ocupando os corredores, a mobilidade urbana, né, apoiando o Manaus Trans para que a população chegue nos eventos propriamente dito. As provas do Enem de 2015 serão aplicadas no próximo sábado e domingo em 56 municípios do estado. Nós estamos agora na fase de distribuição, né, dessas cargas para os municípios do interior do estado. Nós temos ainda duas fases, que é a de execução para o dia D,
né, 24, 25, e a fase de reversa, né, que as provas vão para os municípios e retornam para a unidade central, que é a capital. E a operação ela só termina quando essas cargas chegam na cidade de destino, que é a cidade do Rio de Janeiro, né? Aí encerra a Operação Enem para o estado do Amazonas. O governador do estado se reuniu esta tarde com representantes dos servidores de diversas áreas, onde expôs a verdadeira situação econômica do estado. Devido à redução na arrecadação, José Melo descartou qualquer possibilidade de reajuste salarial nesse momento, mas prometeu atender às reivindicações, como no caso dos policiais militares, que não onerem os cofres públicos. A reunião foi comandada pelo governador José Melo, mas a explanação sobre as contas públicas do Amazonas foi feita por técnicos do governo estadual e também do DIEESE, que apresentaram o atual cenário econômico do estado. Mais de 6 entidades de classes participaram da reunião, que foi às portas fechadas. Entre as categorias estavam os servidores da saúde e educação e principalmente os policiais civis e militares que estavam em greve. Eles reivindicavam aumento salarial e mais benefícios à categoria, mas apenas os itens que não oneram o estado foram atendidos. É um avanço, tendo visto que o governo anuncia uma regulamentação da GTE, que é uma pauta da categoria que já tem mais de 2 anos, a questão do auxílio alimentação, que pretende implementar em 3 meses, que também é uma outra pauta muito antiga nossa. No embalo dos policiais, professores e servidores da saúde e do Detran, que também pedem aumento salarial, tiveram respostas positivas do governo nas questões administrativas. O governo justifica a decisão, alegando ter excedido o limite de reposição salarial a servidores com base na Lei de Responsabilidade Fiscal. Tivemos um movimento, que partiu da Polícia Civil e da Polícia Militar, sobre a questão da database e sobre a questão das promoções, Mas nós tivemos umas reuniões prévias com ele antes dessa reunião grande, onde nós explicitamos tudo, mostramos o elenco de prioridades que, segundo o comandante-geral, eram prioridades das categorias. Em cima dessas prioridades que não implicavam em gastos, eu já tomei todas as decisões. Seguindo a crise que vive o Brasil, em setembro deste ano, o Amazonas registrou uma queda de 4,1% na receita de tributos. E pela manhã, o governador José Melo, junto com secretários de Estado, também se reuniu com 56 prefeitos do interior para tratar da redução nos repasses federais para os municípios e também para apresentar as prioridades de investimentos e convênios que devem ser adotados durante a crise econômica. José Melo ressaltou que o momento é de ajuste para não deixar que os investimentos em serviços básicos sejam prejudicados. A redução de custos começou no início do ano com a primeira reforma governamental, que resultou numa economia de 700 milhões de reais. Já na segunda reforma, aprovada recentemente na Assembleia Legislativa, a economia chega a 500 milhões de reais, além dos cortes, aliás, de 500 milhões de reais no corte de gastos, além da redução em 10% do salário do governador, vice e secretários. Hoje foi a vez dos alunos do SET Professora Cíntia Régia, na Zona Leste de Manaus, participarem da 3ª edição do projeto Band à Escola. Depois de conhecer os estúdios da Band Amazonas, a turminha seguiu para uma aventura no zoológico do SIGS. Do Centro de Ensino Integral, professora Cíntia Régia Gomes do Livramento, no Nova Vitória, 40 alunos foram escolhidos para um dia de diversão. É a 3ª edição do projeto Band à Escola. Você nem imagina a felicidade destas crianças. Desde quando eles souberam, que eles iriam para esse passeio, eles estão ansiosos, chegam cedo na escola, procuram ficar todo dia todos arrumadinhos e dizem, olha, diretora, tá tudo bem, viu? Então, assim, muito gratificante. De ônibus, a garotada seguiu para a sede da TV Band Amazonas. Era o início de um passeio cheio de novidades. No caminho, trânsito lento. Sobrou tempo até para cantar. Ao chegar na emissora, primeiro foto para registrar o momento, mas a ansiedade tomava conta dos alunos do 4º e 5º ano. Câmeras.
computadores, televisores. Tem tudo isso e muito mais, garotada. A redação do jornalismo da Band foi o primeiro lugar que eles conheceram. Depois foi a vez do tão esperado estúdio do telejornal do Band Cidade. Aqui foi puro conhecimento e diversão. E experiência boa é aquela feita na prática. Por isso, alguns alunos foram para a bancada. E mesmo com a timidez, mandaram bem na simulação do jornal. Eu achei difícil de ler o texto, fazer essas coisas direitinho, não errar nada. Do jornalismo para o entretenimento, eles também deram uma passadinha no estúdio onde é gravado o programa do Natan. E por lá, mais novidades. Depois de desvendarem o mundo da televisão, hora de partir. Próximo roteiro, zoológico do Centro de Instruções de Guerra na Selva. No SIGS, os alunos tiveram uma verdadeira aula sobre a biodiversidade da Amazônia. Já viu um galo? Já viu uma galinha? Já. Ele é um galo da Amazônia. Quando o zoológico recebe escolas públicas ou particulares para visitação, é com esse intuito de querer mostrar essas belezas da fauna amazônica, porque esse zoológico do SIGS é um zoológico que mostra e representa o quê? Um pouco dessa grande biodiversidade que é a floresta amazônica. Tudo chama a atenção das crianças. E para quem veio aqui pela primeira vez, a aula fora da sala foi de muitas descobertas. A Clícia, por exemplo, nunca tinha visto uma onça. Tem a onça pintada, tem a onça preta, que a onça preta ela é preta, só que ela tem umas manchinhas que não aparecem. E o Isaac ficou impressionado com a sucuri. Aprendi mais que as cobras elas trocam os seus couros e comem carne. Uma quinta-feira um tanto quanto divertida e de muito conhecimento para essa turma. Sempre muito bacana receber a garotada. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet, no site band.com.br. Para ir até a nossa página, acesse Notícias e no link Sua Região, clique em Amazonas. E não se esqueça que você também pode acompanhar outras notícias e também a nossa programação pelas redes sociais, Facebook e Twitter /Band Amazonas. Logo após a propaganda política obrigatória, você acompanha as notícias do Jornal da Band. Boa noite, até amanhã.